esse projeto Solange Trindade, que é assim que a gente nomeia na UFRJ esse projeto, né? Ele, na verdade, resultou de um projeto de pesquisa que começou em 2007, 2008, sobre uma pesquisa acadêmica sobre autogestão habitacional no Brasil. A gente já tinha conversado da importância da universidade fazer essas parcerias. Então, quando o movimento ocupa essa enorme gleba em Caxias, nós já estávamos próximos do movimento por meio dessa pesquisa. E aí Solano surge como um projeto da MNLM nesse contexto em 2014, muito pensado como uma alternativa para pensar a formação para o trabalho e frentes de trabalho para pensar a sustentabilidade econômica das famílias mais a longo prazo, né? Que era uma questão que era muito marcante nas outras experiências que eles tiveram. Acabou que eu fiz muita coisa relacionada tanto às disciplinas como outras atividades que eram trabalhos finais de graduação, inclusive um deles foi da Fernanda. E aí a Luciana Lago, nesse contexto, se aproximou também da Luciana Andrade, e bem nesse momento eu estava escolhendo meu tema de trabalho final de graduação. Então, eu achei que seria legal, já que eu ia ser um super investimento de um ano, né, desenvolvendo um projeto que pudesse ser alguma coisa que fosse útil, e optei por desenvolver o projeto, meu TFG, como um projeto para Solano, né, para apoiar os moradores e o movimento nessa luta pela terra. Sem dúvida nenhuma, quando a gente ganha essa dimensão de ensino, pesquisa e extensão, a gente traz outras unidades acadêmicas do UFRJ, né? A gente traz grupos de pesquisa diversos da UFRJ. Durante muito tempo, né, o meu grupo de pesquisa vem trabalhando com a região da Baixada Fluminense, né, com diferentes temáticas em torno da gestão das águas urbanas, né, e Duque de Caxias é uma das áreas que a gente vem trabalhando bastante, né. Então, quando surgiu quando o meu grupo de pesquisa entrou, né, no projeto Solano Trindade, né, que no início era um projeto de extensão da Luciana Andrade, depois isso foi ampliando para outras equipes da Faculdade de Arquitetura, a gente ficou pensando, né, que a ocupação Solano Trindade seria um bom campo para aplicar algumas das coisas que a gente vinha discutindo na teoria, né? Como também a gente fez workshop lá. Particularmente, os workshops foram em parceria com a Universidade Técnica de Berlim. Como resultado, a gente teve intervenções e melhoramentos em várias frentes, né? Algumas relacionadas ao tema da água e de saneamento, com soluções de saneamento ecológico e outras soluções de melhoria da qualidade da água para consumo. Uma outra frente foi mais de reformas, então algumas intervenções na cozinha coletiva e na recuperação de um telhado existente, e outras mais ligadas à produção de alimentos, então intervenções pontuais na área da horta e do quintal produtivo, né, ali no Prédio dos Fundos. Porque, sem dúvida nenhuma, essa relação universidade com movimentos sociais, né, ela é necessariamente conflituosa, necessariamente. Especialmente quando a gente pensa a troca mesmo, né? A gente se abre para ouvir e aprender, né? E isso dá uma certa insegurança, inclusive, né? Isso aconteceu em Solano muito claramente. Vários conhecimentos acumulados nossos, né, foram colocados em xeque ali. Essa proposta das disciplinas foi feita em reunião com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e durante o processo a gente conversava com os moradores. Era super interessante porque, por exemplo, um projeto de melhor qualidade técnica não necessariamente era o projeto que atraía mais ou as lideranças do movimento social ou os moradores.
E a outra coisa muito interessante na conversa com os moradores era a percepção de questões práticas que eles acionavam e que muitas vezes a gente não tinha lucidez para trabalhar. Talvez, né? Quando você vem com a linguagem muito acadêmica e os alunos também são alunos mais de, enfim, classe média do Rio de Janeiro, também interagir com essa coisa de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade grande, né? Construir esse diálogo, enfim, é um aprendizado para os alunos, né? E acho que foi bem bacana e talvez, assim, com algumas dificuldades de construir, né? Mas acho que no final deu tudo certo. Uma outra coisa é que, a despeito da gente conversar com os moradores, esse distanciamento do trabalho na faculdade fazia com que algumas questões que tinham se revelado muito relevantes para eles, elas acabavam se perdendo um pouco na realização do projeto dos estudantes. Eu acho que também o fato de você ter essa coisa de fazer um trabalho final de graduação, né, que ele é feito dentro de um projeto de pesquisa, né, e interação com os moradores, né, com os possíveis usuários desse projeto, né, que foi o que aconteceu, né, a Nicole participou muito do primeiro grupo, né, de apoio a Solano, que era o Cartales e tal. Então, eu acho que isso desperta também um interesse maior, né, pela profissão mesmo, quer dizer, as perspectivas, né, de aplicação de um trabalho. E talvez isso tenha levado elas para esse caminho do mestrado também, eu acho, né, de tentar aprofundar coisas que elas formularam, né, dentro dos projetos, dos trabalhos finais de graduação. Então, acho que essa experiência foi muito importante para a minha formação profissional, política e, enfim, todas as dimensões da minha formação. Foi uma experiência que me marcou muito e foi determinante para a carreira para a trajetória que eu venho fazendo desde então. O movimento estava presente na minha defesa e, inclusive, comentou na banca, né, participou da defesa, e isso para mim foi muito marcante, né, assim, senti que eu pude, com esse projeto, de alguma forma, abrir espaço na FAO para as demandas da classe trabalhadora, para legitimar a luta do movimento por aquela terra. Então, eu acho que é fundamental que a FAO abra espaço para isso. A Luciana Andrade vem fazendo um trabalho, a Luciana Andrade e a Ana Lúcia Brito vem fazendo esse trabalho na Faculdade de Arquitetura, que historicamente é muito elitista, que historicamente não abriu espaço para esse tipo de demanda e que forma estudantes para trabalhar para 1% da população. Essa não é a realidade que a gente vê nos territórios. Não só para a gente, foi um aprendizado com eles, mas acho que para eles, talvez eles não tenham aprendido tanto com a gente, mas a gente tenha levado, né, esse apoio, a levar para eles esse apoio institucional, acho que foi bem importante. Então, quando a gente começa a pensar junto com o movimento, né, um projeto que a gente pudesse levar conhecimentos, né, já acumulados, né, da UFRJ, trazer o conhecimento já acumulado do movimento, de muitas experiências de ocupação, quando a gente começa a construir a possibilidade dessa troca, né, esse projeto ganha uma dimensão interessante, que é o da transdisciplinariedade.